porque se não tivesse, ela não ia ficar aqui, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre um problema, né? E quem é que não tem problema, não é mesmo? Mas na verdade os problemas aparecem na nossa vida como oportunidades. Não são problemas, são oportunidades que a gente recebe, né? Por isso é muito importante a gente estar abertos para saber receber os nossos problemas também, tá? Não é com revolta, não é ficando bravo, não é descabelando, né? Os problemas devem ser recebidos de braços abertos, porque se a gente não entender os problemas, a gente não vai poder resolver, tá? Então, eles positivos ou eles negativos, nós devemos receber os nossos problemas da melhor forma, tá certo? Porque Deus não deu problemas pra gente sem solução, tá? A única coisa é que a solução para esses problemas só vai depender das nossas atitudes em relação àquilo que a gente está vivenciando. Por isso, quanto melhor a gente receber estes problemas, mais condições de clareza mental a gente vai ter para tentar resolver cada um deles, tá? Isso exige nosso equilíbrio, tá? Para a gente estar equilibrado e agir da forma mais serena, nós temos que estar de bem conosco mesmo, né? E eu tenho assim falado muito a respeito deste autoconhecimento, deste autodescobrimento que a gente deve começar a levar um pouco mais a sério, porque a partir do momento que a gente se conhece inteiramente, a gente vai ter mais facilidade para tudo isso que eu comentei aqui, tá? Os nossos problemas vão chegar independente se forem pequenos, rápidos, se demorar um tempo ou se for mais difícil, dependendo das nossas atitudes, nós vamos conseguir resolver cada um deles, tá? Os problemas não são iguais, pode ter o mesmo motivo, mas não são iguais para nenhum de nós, porque nós somos seres únicos, Deus nos criou únicos, então o problema é único para o entendimento de cada um de nós, tá? Se a gente perguntasse à doutrina espírita o que ela diz sobre os nossos problemas, sobre as nossas enfermidades, qual seria a resposta que essa doutrina nos traria? Ele vai dizer para nós o seguinte: a questão toda aí está na nossa alma, tá? Ela não está em nenhum livro, não tem uma resposta para todo mundo que sirva, tá? Mas ela está na nossa própria alma. Tanto que a cura para todos os nossos questionamentos, tá? Para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas enfermidades, está nela própria, tá bom? Eu tenho comigo uma enfermidade. A cura para essa enfermidade está na própria enfermidade, porque eu venho aqui para passar por esta experiência, aprender com ela e eliminar este problema na sua raiz. Então a resposta está na própria dificuldade que a gente está passando. Por isso a minha preocupação, a gente receber esses problemas, essas enfermidades, com todo o carinho possível, para você não se sentir revoltada e já, assustar com o problema e não ter condições de entender ele para você poder resolver, certo? Andrei não está andando. Mário Sérgio Portela, ele fala
que nós temos 3 caminhos para o sucesso. Ele tem palestras de autoajuda, algumas interessantes. Tem alguns pontos que eu acho interessante. E ele diz assim que o primeiro dos caminhos que ele expõe é você ensinar o que você sabe, ou seja, ter generosidade mental. Na verdade, a gente vê que o Espiritismo traz isso para a gente como oportunidade, não vamos esquecer disso, tá? A segunda, ele fala sobre praticar o que se ensina, ou seja, ter coerência ética. E a terceira, perguntar o que se ignora, ou seja, ter humildade intelectual. Tá. É um aprendizado. Eu vejo todas as coisas que aparecem na minha vida como um aprendizado. Elas podem não ser espíritas, a princípio, mas eu vou procurar o fundamento de cada uma delas. E eu concordo com ele, tá? O Espiritismo, ele tem uma visão sobre esses 3 caminhos, uma visão espiritualizada. Então, vamos analisar rapidinho, tá bom? Se a gente pensar no nosso progresso espiritual, na condição de lutarmos mesmo contra nossas más tendências, tá? Para a gente conseguir vencer as nossas barreiras, nossas dificuldades, os nossos problemas, a gente vai ver que para a gente ensinar o que a gente sabe, a gente tem que saber primeiro, mas ao pé da letra. A gente não tem que achar que sabe, a gente tem que saber de verdade, tá? A gente tem que ter a generosidade de passar isso adiante, ou seja, de trabalhar o amor ao próximo. Então, sim, ensinar o que se sabe, mas ter uma plena consciência do que se sabe para poder ensinar. E a gente sabe que para aprender de verdade, a gente tem que praticar, certo? Se praticar o que se ensina é uma coerência ética, mas para a gente praticar o que se ensina, tem que ter clareza, tá? Tem que ter assim uma sabedoria, porque aprender, todo mundo aprende, todo mundo tem condição de ler um livro e saber do que se trata, tá? Mas até a gente transformar isso em sabedoria, nós temos que praticar. E a gente só pode ensinar de verdade se a gente praticou e aprendeu, certo? Perguntar o que se ignora. Muita gente tem vergonha de mostrar que não sabe. Tem muito professor que o aluno pergunta, ele não sabe, dá uma volta, enrola e não responde. Não é legal fazer isso. Esse caminho não vai chegar a lugar nenhum. Então, se eu não sei, eu tenho que chegar, ou perguntar, ou pesquisar, ou buscar um conhecimento maior em relação a isso, tá? E isso, diz aqui ele, ter humildade intelectual. Nós temos que ter humildade espiritual também. Nosso espírito ainda está no começo da caminhada, no começo da evolução, no começo do progresso. Por mais importante que a gente possa ser nesta encarnação que nós estamos, nós somos muito pequenininhos ainda. Imagine, uma vez um palestrante disse que a gente vem na Terra, cada encarnação com uma parte do profissionalismo a ser desenvolvido, né? Porque nós devemos aprender tudo até a gente conseguir a nossa evolução. Então você vem lá rico, você vem lá pobre, você vem lá médico, você vem um catador de lixo, você vem um professor, você vem um enfermeiro, uma dona de casa. Ou seja, muitas coisas a gente tem para aprender. Então o que é de tão fantástico eu ser importante na área que eu trabalho? E o resto? O que eu sou nas outras coisas? Tem gente que é super inteligente, mas para as coisas intelectuais não sabe nada da vida, não entende nada da vida.
Então a gente tem que, assim, olha, esta humildade de espírito a gente tem que levar muito em conta e muito a sério. Se aparecer uma coisa que você tem dúvida, procura saber, tá? Procura saber. Não vai passar adiante uma informação que você não sabe se é real, se é só um pouquinho, se, né? Então vamos nos atentar a essas situações. A nossa vida, ela nunca vai ser um caminho totalmente reto, tá? Porque a nossa vida é assim, ó, é uma montanha russa. Ela sobe, ela desce, ora tá tudo bem, ora não tá. Ora o sol tá queimando, ora a chuva tá demais, né? Então, assim, nós temos que procurar o nosso ponto de serenidade. Não viveremos também uma vida em plena, em perfeita harmonia, porque nós não viemos aqui somente para ser felizes. Nós viemos buscar a nossa felicidade. E para a gente dar valor a essa felicidade, a gente passa por momentos complicados, difíceis, tá certo? Devemos ser sempre gratos, porque essa é a nossa vida, tá certo? A gente faz parte dessa experiência que a gente está vivenciando agora, por um determinado tempo. Mas a gente já passou por várias e várias ainda virão, tá certo? E essa experiência aqui na Terra tem um único propósito: nos auxiliar no nosso desenvolvimento, no nosso progresso, mas no nosso progresso espiritual, tá certo? Na verdade, ó, não existe vida sem problemas. E na verdade, se existisse, seria muito sem graça, não é mesmo? Porque os nossos problemas vêm para que a gente possa dar valor para as nossas horas de paz, para aquelas horas de felicidade que a gente tem, que é na verdade o nosso refresco, né? Que ele refortalece as nossas forças para a gente continuar na batalha, né? Os problemas virão, nós teremos que ter força para eles, teremos que ter atitudes renovadas para poder resolver os nossos problemas, né? Então vamos valorizar os nossos momentos. Os momentos com a família, os momentos bons, os momentos não muito bons, aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de alegria. A gente tem que valorizar cada um deles. Vamos pensar que a nossa história é uma escada. De vez em quando tem um patamar onde você descansa, aí tem outro lance de escada, outro patamar. Cada degrau dessa escada é um problema que você resolve, está ali para você resolver. Se você resolveu, você parte para o degrau seguinte, né? Por isso é de extrema importância a gente não deixar nada para resolver depois. Quando as coisas acontecem conosco, quando os problemas chegam, eles chegam na hora certa. Se você jogar para escanteio ou deixar para amanhã, deixar para depois, você vai perder tempo, porque a hora de resolver ele é a hora que ele aparece. Se eu jogar para amanhã, eu não sei quantos problemas eu vou ter amanhã. Carregar um de hoje, eu vou acabar acumulando demais e não vou dar conta, tá certo? Então vão lá, os nossos problemas, as nossas dificuldades, eu passo do primeiro para o segundo degrau e assim vou. Aí chega na hora do patamar de descanso, é onde eu saio desta encarnação e vou me preparar para uma próxima. Esse tempo de descanso é um tempo que a gente usa para nós mesmos, para nós nos autoavaliar. Porque ninguém vai chegar para a gente
e falar: você fez isso, isso e isso de errado. Você precisa consertar isso, isso e isso. Quem vai falar isso para nós é a nossa consciência, tá? Somos nós mesmos, porque ninguém melhor do que nós mesmos para nos conhecermos. Então nós não precisamos de ninguém que diga para a gente se nós estamos devendo tanto ou não. Nós, com a nossa consciência, faremos isso. E da nossa consciência nós não fugimos. Não tem jeito de se esconder e nem de deixar para uma próxima encarnação. Então, portanto, vamos levar a sério as coisas quando elas acontecem. Os problemas aparecem, vamos receber este problema com muito carinho, vamos analisar este problema para a gente procurar uma solução para ele. Tá? Às vezes eu não tenho agora a solução toda, mas eu preciso dar início. Eu preciso dar o primeiro passo. Às vezes eu encontro uma pequena solução para eu conseguir dar esse primeiro passo. E quando eu dou esse primeiro passo, vem as novas ideias para continuar a resolver aquele problema. Tá certo? Então não vamos deixar para depois. Não vamos guardar numa gaveta e falar: uma hora eu vou lá e pego. Porque não é assim que funciona. Às vezes eu vou guardar lá, mas eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. É que nem a história do produtor, né? Que tinha um celeiro imenso e quando ele colheu as suas sementes, não deu o celeiro que ele tinha, ele precisou construir mais celeiros. E quando ele encheu os celeiros, ele falou: agora eu vou descansar, agora eu não preciso trabalhar mais para o resto da minha vida, vou aproveitar as minhas sementes. Só que no dia seguinte ele desencarnou, tá? Então a gente não deve fazer isso, guardar. Nós temos que dividir, nós temos que resolver os nossos problemas. E os nossos problemas não estão somente em nós. Nós temos uma família, nós vivemos numa sociedade, nós moramos num planeta. Então eu tenho que evoluir para ajudar a evoluir os que estão ao meu lado, a ajudar a evoluir os que moram na minha cidade e assim sucessivamente. A Terra precisa evoluir também. Não é só o ser humano que evolui. A Terra precisa evoluir. E ela depende de cada um de nós para conseguir esta evolução. Lembrando que nós estamos numa passagem, tá? A nossa energia, o nosso trabalho, a nossa busca em nos aprimorarmos está ajudando o nosso planeta nessa passagem. E veja, a gente sabia que ia passar por esse momento difícil, quando nós ajustamos essa encarnação. Então vamos nos dedicar a nos auxiliar em relação a auxiliar o próximo e o próximo do próximo e assim sucessivamente. Para a gente ver o nosso planeta crescer cada vez mais, tá bom? Então não vamos desanimar quando as dificuldades chegarem até a gente. Se tiver muito pesada, se o fardo for muito grande, peça ajuda. A gente vive em comunidade, nós vivemos ao lado dos nossos irmãos, tá? Podemos pedir ajuda, tá bom? Sintamos então gratidão por termos esta escada para escalarmos e conseguirmos alcançar os nossos degraus mais altos. Olha a montanha russa aí, ó. Se você procurar um sábio e perguntar para ele como é que ele faria para resolver os seus problemas, provavelmente ele vai te questionar quais são os seus problemas, né? E aí você vai dizer para ele que você plantou um campo e que choveu demais, as sementes não vingaram, e que ele replantou e depois veio o sol e queimou tudo, e ele tem um baita de um problema realmente. Mas nós também temos problemas com filhos, né? Com a nossa família, com o nosso trabalho. Não tem só um tipo de problema, são muitos problemas que a gente enfrenta, tá?
Então esse sábio vai responder para você que ele não pode te ajudar a resolver os seus problemas. Ele não pode te ajudar, tá? Se você plantou e choveu demais ou fez sol demais, ele não tem poder nenhum sobre o tempo, e nem você que plantou, tá certo? Mas disseram para essa pessoa que aquele sábio iria resolver os problemas dele. Então ele ficou assim muito preocupado, né? Falou, poxa, eu tenho vários problemas e o sábio vem e fala que não pode me ajudar. Aí ele questionou o sábio de novo, mas como? Se você é tão sábio, me disseram que você resolve qualquer problema. Ele falou, mas os seus problemas eu não posso resolver. Talvez o seu próximo problema eu posso te ajudar. Ele falou, nossa, mas eu vou ter mais um problema? Ele falou assim, o maior deles. Ele falou assim, qual seria este problema? Ele falou assim, o seu maior problema é você querer não ter problema nenhum. Então veja, todos nós temos problemas. E o grande segredo está em superar e resolver esses problemas, né? Eu fiz esse desenho meio doido aqui, ó. Assim, ó, lá em cima tem o sol, aqui embaixo tem a chuva e tem uma linha de serenidade, tá? Eu estou vivendo, ó, cada problema meu é uma setinha dessa. Cada vertente da minha vida é uma setinha dessa. O meu trabalho, os meus filhos, a minha questão pessoal, né? As minhas realizações, os meus sonhos. Ora eles estão em cima, ora eles estão embaixo. Mas tem uma hora que ele passa nesta linha de serenidade. Este ponto de serenidade é o nosso ponto de descanso, é o patamar daquela escada, né? Entre um degrau e outro. Não é só de uma encarnação a outra que nós temos o nosso descanso para refazer, né? Entre um problema e outro, ou no meio desse problema, uma hora a coisa se acerena, para que você pense com clareza, para que você sinta com clareza aquilo que está te acontecendo. E é nessa hora que a gente tem que tomar as nossas atitudes. Só que se a gente estiver bravo, revoltado, né, nós não vamos saber qual vai ser essa hora. A gente vai ficar muito bravo e só continuar. Tá certo? Todas as pessoas boas procuram outras pessoas e o lado bom delas. Por isso que a gente costuma falar que as pessoas do bem andam com pessoas do bem e vice-versa, tá? Então, só para a gente refletir, é uma historinha que veio para mim pela internet. Achei muito interessante. É o que eu falei, eu procuro tirar lições de tudo que eu recebo, de tudo que me fala. Um pastor, um pasto bem cuidado, verdinho, imagina um pasto assim, bem verdinho, bem bonito. Se o animal olhar, vai ser até suculento, né? Então lá tinha 2 cavalos. Os 2 cavalos eram muito parecidos, mas um deles era cego, né? Quando o dono do pasto percebeu que o seu cavalo tinha ficado cego, ele podia ter sacrificado, ter doado, ele podia ter feito muitas coisas para o seu cavalo. Mas na verdade o que ele fez? Ele colocou junto com ele um cavalo mais jovem, mais novo, para servir de amigo, tá? E para ajudar ele nas dificuldades que ele iria ter com a sua cegueira, né? Quem aqui já ouviu falar em anjo sem asa? Eu. É um termo que a gente usa para falar de uma pessoa que te ajuda, né? De uma pessoa que aparece na sua vida assim de repente, do nada, e faz um bem danado para você. Quantas pessoas aparecem em nossa vida e nos ajudam
e a gente nem percebe. Elas nos favorecem de alguma forma. Tá? Algumas ficam um pouquinho de tempo e vão embora. Outras vêm e ficam. Às vezes a gente escolhe ela, às vezes a gente é escolhido por ela. Tá? O que nós devemos valorizar nesse contexto é que quando você recebe a ajuda, pensa, é porque você mereceu. Tá? E qual seria o oposto disso? Você ajudar também. Uma retribuição sua, de coração. Bem de coração mesmo. Então o grande lance é que a gente pode ser esse cavalo novo também. A gente não precisa só ser aquele que recebe. A gente pode ser aquele que ajuda também. Tá certo? Para isso, o que o dono do pasto fez? Para ajudar, né, o cavalo cego. Ele amarrou um sino no pescoço do cavalo novo. Para onde esse cavalo ia, o barulho era o guia do cavalo cego. Então veja, o sino fazia um barulho e sinalizava para onde era para ir. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Quantos espíritos amigos, mentores, protetores, afins, que tem esse sino no pescoço e que pede para a gente acompanhar ele? Quantas intuições chegam para a gente e a gente não percebe? Os nossos protetores, os nossos mentores, a única coisa que eles querem fazer para a gente é guiar os nossos passos no caminho do bem. Ele não nos obriga a andar naquele caminho, mas ele nos intui, nos dando a oportunidade da escolha. Então, olha, o caminho que ele nos guia é o caminho do bem. E muitas vezes a gente nem presta atenção. A gente deixa as nossas intuições, né, passar, e mais para frente a gente talvez acorde analisando que deveria ter prestado mais atenção naquela situação, tá certo? Existem alguns médiuns que falam com os seus mentores, com os seus protetores, né? A gente tinha o Chico falava bastante com Emmanuel, né? Assim como o Raul Teixeira fala com Camilo, assim como o Divaldo fala com Joana de Ângeles, né? Então veja, existe essa possibilidade. Nós não temos, nós somos pessoas mais comuns ainda, iniciando, mas nós temos a nossa intuição. Vamos prestar atenção nela. Nosso Brasil tem um anjo protetor, tem um mentor espiritual. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, relata que Jesus, né, escolheu Ismael para ser o nosso anjo protetor. Então, olha só, que lindo, né? Que coisa bonita. Todos os dias os dois cavalos saem juntos, né, para comerem, e o cavalo cego usa o som do sino para seguir seu amigo e saber onde ele vai. E no final do dia, ele segue novamente o barulho do sino para voltar para o estábulo. Desta forma, ele nunca se perde. E mesmo não podendo enxergar, ele sabe muito bem aonde ele vai. Ele confia muito no amigo dele. Ele confia plenamente no amigo dele. Ele se sente seguro em fazer isso. Nós deveríamos agir da mesma forma, nos sentindo seguros em relação à nossa fé, em relação às intuições que a gente recebe. Se a gente abrir o nosso coração e fizer tudo direitinho, nós vamos receber ajuda, gente. Nós não precisamos de súplicas imensas para Jesus enviar para nós a ajuda que nós necessitamos. Nós precisamos
pedir com toda a fé do nosso coração. Nós precisamos pedir nos entregando de corpo e alma para essa fé, né? Então, de vez em quando, o cavalo jovem para e olha para trás, tá? Esperando que o amigo cego chegue até ele. Os nossos amigos fazem isso também. Às vezes eles nos mostram um caminho, a gente até começa nesse caminho, mas ele começa a ficar difícil, a gente estaca, a gente para. Ele continua achando que nós estamos seguindo, mas não. Ele para e nos aguarda, nos incentiva, nos manda mais e mais energias para que a gente continue a seguir ele. Nós temos que nos preparar, tá, para isso. Assim como o dono desses 2 cavalos, Deus não se desfaz de nenhum de nós, tá? A gente pode, assim, ter fraquezas, defeitos, dúvidas, medos, a gente pode ter tudo isso aí, mas Deus não nos abandona. A gente pode até ficar cego. Eu não digo que a gente é cego. A gente pode ficar cego, mas a gente pode também voltar a enxergar. Depende muito do nosso esforço. É uma grande parte do nosso esforço. Tá certo? Deus envia pra gente pessoas amigas, que eu chamo de anjos sem asas, tá? Para nos ajudar aqui. E a gente precisa prestar mais atenção nesses anjos sem asas, tá? A gente tem que lembrar que a gente pode se renovar, que a gente pode se refazer, que a gente pode se modificar, mas isso tudo vai depender de nós, porque quanto menos tempo a gente perder, mais rápido a gente anda. A gente não pode esquecer que a parte material que nos ilude, ela fica aqui. A gente não vai levar nada dela. Nós vamos levar conosco somente aquilo que o nosso espírito conquistar. São as virtudes, são as nossas atitudes no bem. A gente, em parte de matéria, a gente não vai levar nada. Eu posso ser super milionária, não vai me servir para nada. Eu não vou comprar um pedacinho do céu e nem vou comprar a bondade de Deus para perdoar as minhas ofensas, as minhas maldades, tá? Somente as minhas atitudes que vão me permitir modificar o meu ser e crescer. É assim que eu tenho o meu progresso espiritual, tá bom? Às vezes somos o cavalo cego guiados pelo sino. A gente pode ajudar muitas pessoas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre esse assunto. Às vezes esse sino no nosso pescoço aí favorece muita gente. A gente tem que deixar ele tocar, não pode ficar segurando, tá bom? Outras vezes, como o cavalo que guia, ajudando os outros a acharem o caminho. A gente não veio na terra a passeio. Lembra que eu disse? A gente veio para trabalhar para nós mesmos. A gente não está trabalhando para ninguém, não. Se quiser pensar que está trabalhando para alguém, pense que está trabalhando para Jesus, tá? Porque é fazendo para Ele, que seria fazendo pelas pessoas, que a gente vai fazer com que isso aconteça para o nosso bem. E assim também são nossos amigos. Nós não precisamos vê-los para sabermos que eles estão ali para nos ajudar, por nós, para nós e para todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Então, vamos tratar as pessoas com amor, tá? Vamos ser gentis, cortês. Vamos perdoar as fraquezas dos outros, porque nós temos as nossas também. E nós vamos precisar que pessoas façam isso conosco também, nos perdoem. Vamos ser gratos. Vamos ajudar pessoas a se levantar.
nem se for só um degrauzinho, tá? Vamos levar alegria para o nosso dia, principalmente quando a gente vai trabalhar, para quando a gente chegar no nosso local de trabalho, já deixar ele mais leve, mais alegre, tá? A gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, e muito menos de estender a mão. Pode ser uma pessoa que está lá na sarjeta, um alcoólatra que está lá numa situação lastimável. Eu não, deixa ele aí, ele está fedido. Abra o seu coração e se coloque no lugar dele. Se você não sabe o motivo que ele está ali, né? Às vezes ele está ali por uma coisa tão séria e você desdém a necessidade dele, tá bom? A hora mais escura da noite é aquela que antecede o alvorecer. Nunca a gente vai ficar perdido na escuridão total. Sempre vai ter uma luz. Muitas vezes ela está aqui do nosso lado, ó, mas a gente foca tanto no problema que a gente está passando que a gente acha que ele não tem solução. Então não vamos esquecer disso, tá bom? A luz sempre vai estar ali. Seja alegre e puro como uma criança, a pureza de uma criança. Pronuncie palavras positivas, pense antes de agir e muito mais antes de falar. Lembra, tem um espaço entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu vou fazer. Até eu fazer, eu posso voltar atrás. Então, para eu não me arrepender por um momento, me arrepender para o resto da vida, é melhor eu pensar muito bem antes de falar, tá bom? Cale-se se for necessário. É melhor você se calar do que prejudicar demais você e as pessoas que estão ao seu redor, certo? A gente não pode deixar de crer em Deus, tá? Deixar de procurar aquietar o nosso coração para a gente poder receber, né, os problemas e poder analisar cada um deles, tá certo? Essa é a minha mensagenzinha. Problemas todos temos, às vezes um por dia, às vezes um atrás do outro, às vezes um maior do que o outro, tá? Mas se eles chegaram até mim, é porque eu estou preparada para tentar resolvê-los. E se eles chegaram até mim, foi porque Deus permitiu. Se Ele permitiu, eu tenho condições de encontrar uma solução. E Ele vai estar do meu lado. Ele não vai me abandonar jamais, jamais. Sou eu que me afasto dele, mas Ele nunca se afastou de mim, tá certo? É a velha história, né? Deus sabe tudo que eu preciso, mas eu preciso conversar com Ele todo dia. Eu preciso fazer a minha prece. Eu preciso mostrar para Ele que eu estou lutando, que eu estou querendo, que eu estou vendo o que eu preciso. E é nessa hora que a minha prece, dita a Ele, leva o meu sentimento mais profundo. Porque se não levar o meu sentimento, ela vai ser muito fraquinha. Ela vai ficar perambulando por aqui, ó, nas minhas ideias. Se eu tiver um sentimento reto, objetivo, ele vai sair de mim e vai direto no objetivo dele. Esse é o meu recadinho de hoje, tá bom? Abracem os seus problemas, sejam amigas dos seus problemas, porque você só vai resolver se for dessa forma.